Lorival, muito boa noite, bem-vindo. Como essa crise dos petroleiros pode gerar um atrito ainda maior do que o que a gente já tem acompanhado entre Estados Unidos, Rússia, e como que entra a China nesse contexto todo? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Eu não amplificaria esse evento, acho que não é um evento tão importante assim, faz parte do contexto da Shadow Fleet, essa frota, às sombras, que navega por todo o mundo, violando as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia sobre o petróleo russo e iraniano, no caso desses dois países, e sobre o petróleo venezuelano, no caso dos Estados Unidos. A União Europeia não adota sanções contra o petróleo venezuelano. Eu acho que é apenas um incidente esperado até. No dia 13 de novembro já houve um bloqueio de um petroleiro russo que levava diluentes para a Venezuela. Os diluentes servem para transformar o petróleo pesado venezuelano em mais fluido para ser usado nos oleodutos. Ele foi um torpedeiro, ou seja, um destroyer americano, bloqueou a entrada dele na Venezuela. Ele se dirigiu para Cuba. Nesse caso, há 2 semanas que a Guarda Costeira Americana vem no encalço desse cargueiro, desse petroleiro de bandeira russa, e a Rússia enviou um submarino para escoltá-lo, para tentar dissuadir a Guarda Costeira Americana de fazer essa abordagem. Não surtiu efeito e o submarino não reagiu, o que demonstra claramente que a Rússia não quer ampliar essa situação ali. Se a ordem do submarino fosse defender a qualquer custo esse cargueiro, ele teria feito isso com sucesso, porque a Guarda Costeira utiliza navios que não são páreo para um submarino russo. Mas não é esse o caso. E com relação à Ucrânia já existe, nós analisamos ontem aqui, já existem motivos suficientes, intrínsecos à questão ucraniana, a ideia de levar soldados britânicos e franceses para supervisionar o cessar-fogo já é motivo suficiente para a Rússia não aceitar um acordo de cessar-fogo. A China não está diretamente envolvida nessa questão, quer dizer, claro, é um petróleo que iria para a China, mas é um petroleiro que pertence aí, o petróleo pertence à Venezuela, o navio é de bandeira russa, e a China também não quer elevar as tensões com os Estados Unidos. Ela tem os interesses próprios dela, muito mais dirigidos para a Ásia-Pacífico, para a situação de Taiwan, para as tensões com o Japão e a Coreia do Sul, do que querer elevar uma tensão com os Estados Unidos. A retórica nós vamos ouvir. Pois é, eu ia te perguntar isso, quer dizer, no fim das contas, então, esse episódio acaba sendo, dentro do contexto do que acabou de acontecer lá no sábado, mais um capítulo nessa sequência, de mostrar um país como os Estados Unidos com a sua força total plena em atividade, é um pouco nessa linha? E denunciar o fato de que os Estados Unidos, de que o presidente Trump está usando a força militar, a sua superioridade militar para impor o seu desejo sobre outros países, e aí com a intenção clara de justificar, dar maior legitimidade para a invasão da Ucrânia pela Rússia e para a futura invasão de Taiwan pela China. Então, num certo sentido, essas ações do presidente Trump beneficiam, do ponto de vista político, estritamente, beneficiam a China e a Rússia nas suas intenções estratégicas. Taticamente, é ruim, porque é um petróleo que estava indo para a China, é a Rússia operando a sua Shadow Fleet, tudo isso não é o que eles desejavam que estivesse acontecendo, mas eles saberão aproveitar isso no nível estratégico.